Olá, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a classificação dos elementos químicos. Lembra lá que os elementos eles podem ser classificados em metais, ametais, nós podemos classificar em gases nobres e assim vai indo. Nós podemos classificar também eles através dos grupos ali, o grupo dos halogênios, o grupo dos calcogênicos, metais alcalinos, metais alcalino terrosos. Por que tem esses nomes esquisitos e por que cada grupo vai ter suas propriedades e assim nós temos diversas características de cada elemento, de cada grupo que está ali presente na nossa tabela periódica. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre essas classificações. Algumas classificações principais estão com relação a isso aqui, a serem metais, aos não metais, aos gases nobres, e uma importante curiosidade com relação ao hidrogênio. Nós vamos ver aqui o seguinte, ó. O conhecimento atual das propriedades de elementos químicos nos permitem reuni-los em 5 grupos diferentes, ou principais, que seriam ali os metais, ametais, antigamente semimetais, gases nobres e hidrogênio, considerando as principais propriedades químicas e as características físicas das substâncias simples que eles formam. Metais. Bom, dos 118 elementos químicos, hoje já sabe que tem mais, né, conforme os artificiais vão surgindo, mas dentre os principais ali, que constam na tabela atualmente, 96 são metais. Olha só, a maioria fazem parte do grupo dos metais. Então, é mais fácil você saber quem são os metais, né, do que você ficar sabendo exatamente dos outros ali. Dentro desses 96 ali, né, nós temos os 28 representativos, 38 que são de transição externa, 30 que são de transição interna, de acordo com o famoso diagrama de energia, que a gente já viu aí, que esse diagrama de energia muitas vezes é chamado de diagrama de Linus-Pauling, só que na verdade não foi Pauling que criou de fato aquele diagrama que teve a ideia inicial, foi outro cientista, só que como ele tornou de forma mais didática, então acabou ficando com o nome dele ali, mas saiba que não foi ele que criou. Então, o mais correto seria você chamar de diagrama de energia. Dentro aqui ainda dos metais, qual é a principal característica dele? Eles têm a tendência de formar cátions. O que seriam os cátions? Íons positivos, que são átomos que perderam elétrons. Toda vez que eu perco algo negativo, então eu vou ficar positivo. É o caso do cátion. Ao constituir substâncias simples ou compostas, substâncias simples, aquelas que só têm um tipo de elemento químico. Por exemplo, eu tenho aqui um H2, gás hidrogênio, e tenho aqui água, H2O. Aqui seria substância simples, aqui seria substância composta. Por quê? Porque aqui no primeiro só tem um elemento químico. Soro, mas tem 2 aqui. Esse 2 não está me indicando quantos elementos eu tenho. Está me indicando a quantidade de átomos que eu tenho deste elemento, tá? Então, cuidado. E aqui, substância composta. Tá vendo que eu tenho o H e tenho o O? Então, eu tenho 2 elementos químicos numa mesma substância. Então, ela é composta. E aqui, diz mais, né? Quais são as propriedades básicas dos metais? Eles são ótimos, gente, condutores de calor e de eletricidade. Não é à toa ali que a gente utiliza fios que são feitos de metais. São maleáveis, ou seja, podem ser transformados em lâminas. São dúcteis, isto é, podem ser transformados em fios. Possuem brilho metálico característico, por isso são metais. Possui cor entre acinzentado e prateado, com exceção do ouro. Por quê? Porque o ouro ele é dourado. E do cobre, que é avermelhado. São sólidos a 25 graus Celsius em uma atmosfera, com exceção do mercúrio, que é líquido nessas condições. E o mercúrio também é um metal ali. Os metais alcalinos e alcalino-terrosos não são como os metais que estamos acostumados a ver em nosso dia a dia. Como, por exemplo, o sódio metálico é um sólido brando que cede facilmente à pressão e pode ser cortado com uma faca comum. Mas é preciso tomar muito cuidado e usar luvas de borracha ao manuseá-lo. É prateado, oxida rapidamente no ar e reage violentamente com a água, como mostra aqui a foto ao lado. Olha só, reação entre sódio metálico e água. Essa reação libera uma grande quantidade de energia e pode causar sérios acidentes. Então, muito cuidado.
A temperatura ambiente possui consistência de cera, tornando-se quebradiço e a baixa temperatura. Deve ser armazenado imerso em óleo mineral ou querosene. Apresenta risco elevado de incêndio em contato com a água em qualquer estado. Queima espontaneamente no ar, seco quando é aquecido. Nesse caso, para extinguir o fogo, utiliza-se sal ou cal. Já os não metais ou ametais, lembrando que esse A aqui me indica negação. Então, é mais comum você ver nas questões ametais do que não metais, o termo, tá, gente? Mas os dois significam a mesma coisa. Não metal é um ametal é um não metal. O que seria ali os ametais? Eles formam ali cerca de 15 elementos. Nós temos o boro, carbono, o nitrogênio, o silício, o fósforo, o oxigênio, o enxofre, selênio, flúor, cloro, arsênio, bromo, telúrio, iodo e astato. Tem um outro vídeo aí no canal que eu falo sobre balanceamento químico e eu inicio falando sobre os não metais. Dá uma olhadinha lá depois, vou colocar aí nos cards também, em que eu dou até um macetezinho para você lembrar dessa sequência aqui, que apresenta como principal característica química o quê? Se nos metais a tendência era formar cátions, ou seja, átomo que perdeu elétrons, nos não metais é ao contrário. Eles têm a tendência de formar ânions, ou seja, íons negativos. Ou seja, eles têm a capacidade de ganhar elétrons. Se eu ganho algo negativo, eu vou ficar negativo, mais negativo ainda. Ao constituir as substâncias compostas. Fisicamente, os ametais apresentam-se de maneira inversa aos metais, salvo algumas exceções, tá? Então, assim, no geral, a gente pode dizer que é o oposto dos metais, só que tem umas exceçõezinhas que tem que tomar cuidado. De modo geral, a gente tem o seguinte, eles não são bons condutores de calor, são isolantes térmicos, não são bons condutores de eletricidade, porque a maioria dos ametais atua como um isolante elétrico, ao invés de conduzir, ele isola, e não possuem brilho característico como os metais. Então, você observa ali que algumas coisas vão ser semelhantes e outras não. Ok? As exceções são o iodo, I2, sólido, ele é um sólido cinza, escuro, com brilho metálico, e a grafita, uma forma alotrópica do carbono, né? Que é o carbono N. N aqui indica para nós que são vários átomos de carbono, tá? Que também possui brilho metálico e é um bom condutor de calor e eletricidade. Então, existem exceções. Nós vamos dizer que a exceção vai ser o iodo e carbono grafita. Ok? Atenção aqui também com relação a alguns outros elementos. O boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio, por terem propriedades intermediárias aos metais, dos ametais, chegaram a ser classificados como semimetais. Por muito tempo ficou essa classificação na tabela periódica, mas hoje já se sabe que se eles se comportam como ametais, então já deixa já como ametais para facilitar a vida, né? Então, ficou só metais a metais, tá? As principais características físicas desse elemento são brilho típico semimetálico e semicondução de corrente elétrica. Atualmente, segundo recomendações da EUPAC, esses elementos são divididos em metais e ametais, e por esse critério são considerados metais o germânio, o antimônio e o polônio, e não metais o boro, o silício, o arsênio e o telúrio. Então, muito cuidado aqui, ó. Okay? Então, ou é metal ou é ametal, não vai ter mais meio termo. Gases nobres. Muitas vezes a gente fala, né? Eles são os reis ali, as rainhas da tabela periódica. São nobres, por quê? Porque eles são um conjunto de elementos químicos que têm como característica a inércia química. O que significa isso, gente? Significa que eles quase não vão reagir com outros elementos. Tá, mas por que não? Porque estes elementos aqui, eles vão ter a característica também de já serem encontrados de maneira isolada e geralmente eles já estão de uma forma tão estável assim na sua forma isolada que não precisa nem doar nem receber elétron. Então eles estão ali praticando isolamento social mesmo, porque eles não precisam, já se bastam, eles já são nobres, eles são a nobreza ali da tabela periódica. Então não tem porque eles se ficar reagindo com outros elementos. Claro que eles podem reagir, podem sim, tá?
algumas vezes ali, raras exceções e tudo mais. Mas nós vamos ver que a principal característica deles é essa, tá bom? Então, aqui entra outra característica também dos gases nobres, que eles são átomos também monoatômicos, tá? Então, eu posso ver a representação do gás hélio somente assim, ó, HE, da substância gás hélio. E nem por isso eu vou dizer que é somente elemento, neste caso eu também posso dizer que é substância, tá? Nós temos ali outra característica, eles são relativamente raros e os únicos encontrados na natureza na forma de átomos isolados. Apesar de cientistas conseguirem obter em laboratório vários compostos de gases nobres, como óxidos de xenônio, que é o XeO3 e XeO4, esses elementos não formam trióxido de xenônio, né? E o outro ali, XeO4. Esses elementos não formam compostos espontaneamente, pois são muito estáveis na forma isolada e não possuem tendência a doar ou receber elétrons. Então, essas principais características dos gases nobres. Lembra de inércia química, lembra lá de inércia, lá em física, um corpo parado tem de permanecer parado, não sei que vem uma força externa e o faça entrar em movimento. Semelhante que é o caso dos gases nobres. A inércia química está relacionada a essa dificuldade em reagir, podemos dizer assim, estabilidade também. Hidrogênio, não que a gente tenha uma classificação dos hidrogênios em si. Não, gente, aqui só foi colocado essa observação com relação ao hidrogênio, porque ele é um elemento atípico, ou seja, ele não vai se enquadrar em nenhum grupo da tabela periódica. Por quê, gente? Porque ele vai ter algumas características que é específica dele. Professor, mas ele está no grupo 1. Ele está, mas ele não pertence. Sabe qual é aquele membro da sua família que tem lá as reuniões, tem os eventos entre família, mas ele nunca está presente? Ou quando está presente, ele nunca está de corpo inteiro, de alma, mente, coração, ele está só o corpo ali? Então, é basicamente como se fosse hidrogênio. Ele está, mas ele não pertence, né? Ele é aquela ovelha ali que perdida ali da família. O hidrogênio ele é um elemento atípico, não se enquadra em nenhum grupo da tabela. É o mais simples dos átomos e no estado fundamental possui apenas um nível de energia com um único elétron. E é isso que faz com que ele esteja no grupo 1 da tabela periódica, porque o grupo 1 é exatamente esse que vai ter apenas um elétron na última camada ali de valência. É encontrado na forma de H2, gasoso, nas altas camadas da atmosfera, ou combinado a outros elementos, principalmente ao oxigênio, que é um ametal, formando a água, como a gente acabou de ver, H2O. Mas também forma compostos com metais e semimetais, os hidretos, e seu comportamento químico se modifica sensivelmente em cada caso, ou seja, ele ainda oscila ali ainda de um mol, né? Tá aqui, tá de boa, tá ali, já não tá mais tão de boa. É o elemento mais abundante do universo, olha só que interessante. Cerca de 90% em massa e o nono mais abundante da Terra, considerando porcentagem em massa, cerca de 0,88%, ou o terceiro considerando porcentagem em número de átomos. E aqui nós temos uma curiosidade sobre o ferro metálico. Que quase tudo da nossa vida depende do que, gente? Da siderurgia, que é exatamente essa indústria do ferro, que vai fornecer a matéria-prima que vai movimentar praticamente todas as grandes indústrias, fabricação de ferramentas de trabalho, material ferroviário, construção civil, os veículos de transporte, a fabricação de máquinas e ferramentas agrícolas, a construção naval, a tecelagens, produtos químicos, material elétrico, bélico, tanto de coisa, né, que o ferro está lá envolvido. Há quem diga que o grau de progresso e a riqueza de uma nação pode ser avaliados pelo consumo de produtos siderúrgicos. Olha só que interessante. O aço, o principal produto da siderúrgica, é uma das ligas metálicas mais utilizadas. Liga metálica é exatamente a união de diferentes metais, tá? Em uma proporção bem estabelecida. Possui inúmeras aplicações e serve de base para a produção de outras ligas. A obtenção do aço segue os mesmos caminhos da obtenção do ferro metálico. O ferro metálico só é encontrado na natureza na forma de meteoritos. Olha que interessante. Por isso é tão raro. Já sob a forma de minérios, dos quais o mais importante é a hematita, é bastante comum. O Brasil possui imensas jazidas de minérios de ferro de ótima qualidade, com 60% a 70% de pureza. Olha que interessante.
Já na hematita ali, o ferro representa-se na forma de cátion Fe3+. Assim, a obtenção de ferro metálico consiste, em última análise, em fazer o cátion-ferro receber 3 elétrons, processo denominado de redução. A temperatura de fusão da hematita é da ordem de 1560 graus Celsius. Para otimizar o processo de fusão desse minério, utiliza-se um fundente, ou nome feio, hein? Isto é, uma substância que reage com as impurezas ganga do minério, produzindo compostos de fácil separação, que é chamada escória, e permitindo que se obtenha uma mistura de temperatura de fusão mais baixa. O calcário atua como fundente da hematita. Olha, o calcário, que vai ser o principal ali nesse processo de fundir a hematita. O coque é o carbono amorfo com mais de 90% de pureza. É utilizado para promover a redução da hematita, isto é, a transformação do cátion Fe3+ em ferro metálico. E nós vamos ver aqui algumas das reações que acontecem nesse processo. Inicialmente, o coque, em presença de excesso de oxigênio, O2, fornecido pelo ar, produz gás carbônico, CO2 gasoso. Então, ali o carbono com o oxigênio produz gás carbônico. O gás carbônico ele vai reagir com o carvão do coque, que alimenta o alto forno, produzindo outra substância, que é o monóxido de carbono, que é aqui o CO. O monóxido de carbono formado, então, vai reduzir o ferro da hematita, transformar o cátion ferro 3+ em ferro metálico Fe, de acordo com as seguintes etapas, olha só. Nós temos ali a primeira etapa, depois a segunda etapa, depois, por último, a terceira etapa. Você vê ali ó, que foi mudando as quantidades. A equação completa do processo vai se resumir nisso aqui. Nós vamos ter ali 3Fe2O3 mais 9CO, que reage produzindo 6Fe mais 9CO2. Simplificando os coeficientes, temos a seguinte equação. Simplificando ali por quanto, gente? Simplificando ali, ó, por 3, dividindo ela inteira por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 6 dividido por 3 vai dar 2. 9 dividido por 3 vai dar 3. Tá? Isso que é o simplificar a equação inteira. O ferro assim obtido é chamado como o famoso ferro gusa e contém um teor de carbono entre 2 e 5%. Para produzir o aço, cujo teor de carbono varia entre 0,5% e 1,7%, o ferro gusa é tratado em fornos especiais. Então, você observa, gente, que não é um processo tão simples. Dependendo do que você quer obter, a indústria tem que fazer processos diferentes. Pela descarbonização quase total do ferro gusa, por meio de um processo inglês denominado pudilagem, obtém-se o ferro doce, com teor de carbono menor que 0,5%. O ferro é o metal mais utilizado mundialmente. Representa cerca de 95% em peso da produção mundial de metais devido ao seu baixo preço e dureza. O aço é a liga metálica de ferro mais conhecida e utilizada. Variando-se a porcentagem de carbono e acrescentando-se outros elementos metálicos não metálicos ao ferro, é possível obter ligas, que são misturas homogêneas, com as mais diferentes propriedades. Então, vai depender de qual resultado que você quer obter, o processo vai ser diferente. Dependendo da porcentagem que você quer ali de carbono, o processo também vai ser diferente. Então, hoje a gente viu aí as principais classificações dos elementos e vamos ver em outro vídeo uma classificação um pouco mais detalhada, aprofundada com relação ali aos grupos em si. Por que esse é o grupo do halogênio? Por que esse é o grupo dos calcogênios? Por que tem esse nome esquisito? Vamos ver aí no próximo vídeo.